Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. Hoje vamos abordar uma vertente mais técnica que é analisada em todas as obras realizadas pela Engiurde. Vamos falar de segurança contra incêndios, um tema bastante importante quando se trata de zelar pela vida e segurança de todas as pessoas que frequentam o centro de ajuda espalhados pelo país. Vou estar à conversa com as minhas colegas Bárbara e a arquiteta Inês, que lhe irão mostrar o porquê da segurança ser imprescindível e impossível de ser descurada em qualquer projeto. A segurança contra incêndios em edifícios é um dos pontos a ter em consideração quando se faz um projeto de raiz ou uma simples remodelação do existente. Inês, o que é e para que serve um projeto de segurança contra incêndios em edifícios? Um projeto de segurança contra incêndios é basicamente criar uma solução em edifícios de qualquer categoria, seja para culto religioso, comércio, indústria e serviços, qualquer um que esteja apto a responder às exigências da legislação atual, onde são elaboradas e implementadas as medidas de segurança contra incêndios que a legislação obriga. Um projeto de segurança contra incêndios serve também para prevenir que ocorram certos tipos de acidentes dentro de um edifício. Planear a priori a localização dos equipamentos de segurança, a saída segura para as pessoas que se encontram no seu interior e, basicamente, são os meios que o espaço dispõe para que essa evacuação seja feita frutiferamente. Inês, quais são as principais preocupações que se deve ter quando se constrói ou reabilita um edifício? Tudo é sinónimo de preocupação, ou seja, tudo é pensado na fase de projeto, quando se trata de uma obra de raiz, e parte do geral para o particular, ou seja, desde a construção do edifício, da estrutura do edifício neste caso, à escolha das portas, ao revestimento das paredes, pavimentos e tetos, se esse material é inflamável ou não, se o tempo que o material demora a bloquear uma propagação de incêndio, o sistema de desenfumagem que o local dispõe, a largura das vias de evacuação, entre outros. Tudo isto são fatores que têm de ser pensados para quem utiliza o espaço, numa situação de emergência, que não se perca no interior e que essa pessoa consiga sair atempadamente em segurança. Por exemplo, no dimensionamento das portas, num espaço que receba 200 pessoas, tem outra complexidade, tem outro tipo de dimensionamento, os percursos são maiores, as saídas têm de ser em número maior do que um espaço que receba apenas 20 pessoas. Como é que a segurança contra incêndios condiciona a compartimentação interior dos espaços? Normalmente, num projeto de raiz, o arquiteto que está a projetar o espaço já tem essa preocupação, até porque tem que cumprir a legislação que está em vigor para que o projeto não seja interferido. No caso de uma reabilitação, que é maioritariamente o que sucede nos vários centros de ajuda que a instituição dispõe pelo país, tem de se adaptar essas medidas ao local. No entanto, temos que ter sempre em atenção que mesmo que o local tenha capacidade para levar 100 pessoas, caso não existam caminhos de evacuação e unidades de passagem suficientes para que esse número se possa evacuar, temos que colocar apenas o número que nos é permitido, para salvaguardar também que as pessoas tenham uma evacuação em segurança. Nunca esquecendo também na eventualidade do espaço ter alguém com mobilidade condicionada e que, quando falo disto, falo também na possibilidade de ter idosos ou mesmo até crianças, não fiquem para trás e terem exatamente a mesma oportunidade de fuga que qualquer outra pessoa. Que equipamentos é que poderemos encontrar nos centros de ajuda que resultam do projeto de segurança contra incêndios? É visível que em qualquer centro de ajuda dispõe de equipamentos de detecção e extinção de incêndios, assim como a sinalização. Como equipamentos de detecção, normalmente é utilizada uma central de incêndio automática, ligada a detectores de fumo, térmicos ou ópticos e dependendo também do tipo de compartimento, claro, torneiras de alarme, alarmes sonoros e ou ópticos. Nos equipamentos de extinção, dependendo também do tipo de centro de ajuda, pois nos mais pequenos basta existirem os extintores à medida que a categoria de risco vai aumentando, começa a ser necessário criar também uma rede de incêndios armada, equipada com carreteiros no interior, ligada à rede de águas pública ou uma entrada na fachada para que os bombeiros consigam ligar o seu equipamento. Em casos com um maior grau de complexidade, é necessário instalar uma rede de sprinklers ligadas a uma central de bombagem do próprio edifício, onde a extinção do incêndio é automatizada. A sinalização é outra componente também que é importante. Em qualquer edifício é possível de se identificar a sinalização de evacuação e sinalização de equipamentos.
A primeira informa o utente para onde tem de se dirigir em caso de emergência, sendo utilizadas placas sinaléticas e iluminação de emergência. Deverá também existir iluminação de circulação e iluminação de ambiente, nunca esquecendo também que todas as placas devem estar devidamente iluminadas. Ainda a falar de segurança contra incêndios, esta não deve ser tomada em conta apenas em projetos ou obras, mas também na utilização diária dos espaços, em todos os centros de ajuda. Como é que isto é garantido? Isto é feito com a ajuda dos planos de segurança internos, que é basicamente um caderno de utilização interna, normalmente consultado e atualizado pelo responsável de segurança e ou pelo delegado de segurança. Este deve ainda reunir também toda a informação necessária sobre este edifício. Qualquer entidade externa que não o conheça o espaço consiga consultá-lo e perceber exatamente onde é que se localiza. E explica-me um bocado como é que é estruturado. É um documento que dispõe os contactos necessários a serem feitos numa situação de emergência, como por exemplo a Polícia de Segurança Pública, os bombeiros, centros de saúde e ou hospitais, simplesmente todos aqueles que poderão ser contactados numa situação de emergência. Este plano é dividido em 3 partes, onde na primeira é descrita a caracterização do edifício, os fatores de risco inerentes ao mesmo e os possíveis cenários de acidente que possam ocorrer, tal como a delegação de funções e criação de uma equipa de emergência. Numa segunda parte constam os procedimentos a ter em caso também de emergência. Isto engloba um plano de evacuação, o número de caminhos de evacuação, os procedimentos e instruções de prevenção e os registros de segurança, onde são registadas estas ocorrências de incidentes, acidentes e avarias. Os resultados e as datas das inspeções e vistorias, manutenções, simulacros, entre outros. Basicamente tudo o que é feito em termos de segurança no espaço. E quais são os fatores a ter em conta a quando da elaboração destes planos? Todos os fatores são importantes. À semelhança dos projetos de segurança contra incêndios, são consideradas desde o número de unidades de passagem que o espaço dispõe, à distância que as pessoas têm de percorrer, até à saída mais próxima. As maiores e menores valias do espaço, se este dispõe de todos os equipamentos necessários, como os extintores, os carretéis, os botões de alarme, etc., de forma a fazer-se a evacuação do espaço sem quaisquer problemas. Tenho comigo a Bárbara Franco, que é responsável pela formação das equipas de segurança. Bárbara, em que consistem estas formações? Olá, Kátia. Em primeiro lugar, é para conscientizar os voluntários de cada sítio da importância das regras de segurança, regras básicas de segurança de cada espaço. Depois disso, instruímos como se deve manusear os equipamentos de segurança, basicamente os extintores, e preparamos as equipas para agir em situações de emergência. É daí a importância da formação. E para que servirá a níveis futuros? Todos os locais devem estar preparados, principalmente os que servem ao público, para qualquer emergência. Então a formação é fundamental, tanto no presente como no futuro. Temos de estar sempre preparados e é isso que nós tentamos fazer sempre com as equipas. E quais são os requisitos para a nomeação de alguém como responsável de segurança de um espaço? Bom, o perfil de um responsável de segurança parte em primeiro lugar por ter um bom conhecimento do local, da planta de emergência, do plano de emergência que está estruturado. Isso é importantíssimo. Depois deve conhecer bem a equipa de trabalho e confiar nela. Precisa também de saber a localização exata dos meios de combate a incêndio, porque em situação de emergência têm que ser encontrados rapidamente para poder solucionar o problema. E também um ponto fundamental é ter conhecimento de suporte básico de vida, ou seja, tem que saber agir para salvar vidas, não só bens. Bárbara, e como é que se delega funções e se estrutura uma equipa para estar apta em caso de emergência? Bom, as características de uma equipa é um pouco do que já falámos antes, né? Tem que ser pessoas calmas, objetivas, assertivas nas decisões. Precisamos de ter um líder. É o que falávamos há pouco sobre o responsável. Há que haver um líder, mas toda a equipa tem que ser uma equipa com sangue frio, entre aspas, ou seja, tem que saber agir em caso de emergência, porque as reações em caso de emergência são muito distintas, são muito diversas. Então precisamos de pessoas que saibam ter pulso para conduzir as pessoas, para conduzir e salvar as vidas que estão dentro do edifício, para que tudo corra como está no plano de emergência. Então tem que ser pessoas com esse tipo de perfil e assim as coisas funcionam, sem dúvida. De seguida, iremos ver uma situação de simulacro desenvolvida pela Escola Nacional de Bombeiros, onde o cenário criado é o de incêndio. Numa situação de emergência, a evacuação rápida e segura das pessoas em risco tem prioridade sobre todos os outros procedimentos. Desta forma, é necessário que as pessoas em risco tomem conhecimento que têm de ser evacuadas.
O primeiro passo para a evacuação é dar o alarme. Este tem de ser dado de forma apropriada e inequívoca. Para garantir uma evacuação do edifício eficaz, estão previstos nos planos de segurança internos grupos ou equipas de pessoas com essa responsabilidade. Assim, uma equipa de evacuação deve ser composta por 2 elementos. O primeiro é designado por guia ou chefe de fila, posicionando-se no princípio da fila e conduzindo o grupo de pessoas para o exterior, utilizando a via de evacuação mais adequada. O segundo, designado de serra-fila, tem como missão percorrer toda a área e certificar-se que a evacuação daquele local foi completa, fechando as portas em caso de incêndio e colocando-se no final desta, evitando o retrocesso das pessoas. Quando as características do edifício ou da evacuação o justificarem, deverá existir um elemento com a função de sinaleiro. Este elemento deve colocar-se num ponto de interseção entre vários, de forma a regular a passagem destes ou para indicar qual o melhor percurso a percorrer. Sempre que possível, o guia e o serra-fila devem estar facilmente identificados com coletes que referenciem o seu grupo. Os elementos que compõem as equipas de evacuação devem ter formação e treinos adequados, ter boa condição física e psicológica e estar distribuídos por todos os espaços e turnos de elaboração, transmitindo com calma e convicção as suas ordens. Devem impor ordem, calma e rapidez, sem correr, empurrar ou gritar. Devem dirigir as pessoas para as saídas, indicando quais as vias de evacuação a utilizar. Evitar o pânico nas pessoas mais descontroladas, caminhar junto das paredes, mantendo sempre uma única fila, ajudar as crianças, idosos e incapacitados, nunca utilizar os elevadores, não parar junto de saídas nem permanecer nos locais de acesso aos meios de socorro externos. A evacuação deve ser orientada para espaços amplos e ao ar livre, em direção ao ponto de encontro. Neste ponto de encontro deve permanecer junto ao grupo a que pertence e neste permanecer até que o delegado de segurança, bombeiros ou polícia dê ordem para sair. Se durante a evacuação der falta de alguém, deve comunicar ao chefe de fila. A evacuação, quando executada de forma rápida e segura, permite salvar muitas vidas. O simulacro é feito com este intuito, pois o treino destes procedimentos marcará a diferença numa situação real de evacuação. Despedimos-nos por agora, mas prometemos voltar num próximo programa para continuar com esta temática da segurança contra incêndios. Obrigada por ter estado connosco. Até um próximo encontro. Tenha uma ótima semana.